empíricos, né? Foram os casos mais Sim, emblemáticos, mas... assim. Mas fora isso, eu realmente também não... Mas eu sei que eles pegam bastante gente. Mas tudo peixe pequeno, não? Ou graúdo? O que você... Não, tem Eu não... alguns grandes. Mas assim, também grandes de certa forma, né? Uhum. Porque grandes financeiramente, mas em termos de nome conhecido no mercado, não é tanto. Assim. Tá certo. Vamos esperar o professor Guilherme aí, ó. Vamos dar uma chamada aí ao Guilherme. Bem-vindos, senhores. Estamos iniciando daqui a pouquinho a nossa live, faltam 4 minutos. Então, o pessoal estava contando, né, o que era investir em Bitcoin lá no início da década de 2010, né? Era uma coisa de nerd mesmo. Né? Tem um cara aí que comentou que o cara comprou o Bitcoin numa... Professor Guilherme, já está no ar. Aliás, a história do Guilherme é bem interessante, né? Tipo, o Guilherme tá milionário com esse Bitcoin. O Guilherme comprou Bitcoin. Ele que é o cara lá que ninguém conhece. O Guilherme comprou Bitcoin hoje, só para dar prestígio a essa live, né? Para o pessoal comprar. Hoje, porque foi 1 da madrugada, eu continuei fazendo mais aportes. Porque, vou investir na Bolsa do Brasil como alternativa. Pô, quem investiu ontem se deu bem, né, cara? Hã? Quem investiu ontem se deu bem. Eu não sei, não, viu? Eu tô meio pianinho aí com a Bolsa. Porque... Não, mas tiro curto, Guilherme. Não, tiro curto sim, né? Mas pensando no ano que vem, melhor comprar dólar, né? Não, mas compra Bitcoin, que já tem dólar, né, no meio. Aliás, cara, isso tá bom. Tem 3 corretoras, tá super bom assim, o trabalho com... Porque assim, agora eu tô especulador de altcoins agora. Já evoluí. Tô vendo. Tá comprando DOT. Aliás, eu coloquei uma graninha aí, né? Agora eu comprei a Bancor. Essa semana que passou foi a Bancor. O pessoal tá falando da Chiles. Vocês têm Chiles? Eu tenho Chiles. Chiles subiu um monte. Muito. Uhum. Que era... Mas não é o único caso. Essa alternativa, investir nas altcoins é isso aí. Uma delas história. Eu tenho um monte de altcoin, XLM, XMR, Bancor, um monte de shitcoins. Tá lendo muito. Como é que é o cisne negro lá? Essa é a estratégia. Porque aí, quando uma história, eu tiro o capital investido. Isso eu já fiz com a Chiles. Quando a Chiles passou para 14 ou 15 centavos de dólar, porque eu tinha comprado a 7, né? Então aí eu tirei o dinheiro, eu tirei o principal. E depois eu nem acompanho, mas eu vi que ela tá numa alta boa, assim. Aquela era centavos, né? Centavos. Então, mas isso acontece um monte. Eu tenho até uma que eu botei que é super picareta, que não tem nem um white paper decente, que é a tal de Dodo. E essa é muito engraçada, você sabe que eu tô vendo aquele Reddit do CryptoCoins, tem uns caras que copiaram o Wall Street Bets, virou CryptoBets. Aí eu vi lá um cara no fórum dizendo assim, buy, Dodo, buy! E eu comprei por causa disso. Sem nenhum critério. Mas isso aí não dá uma micharia, né? Isso não te dá um medo, não? Tipo... Zero medo. Capital de risco. Eu botei dinheiro nas altcoins para fazer estratégia do pozinho mesmo. A grosso está em Bitcoin. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, vamos esperar mais um pouquinho. Bom, já vamos começar, né? Então tá. Senhores, boa tarde, né? Todo mundo tá aí já pronto para assistir a nossa live, que começa no horário certo e termina no horário certo também. Então, sejam todos bem-vindos a essa live, mais uma live, né? Essa aqui é a 4ª, já muito bem sucedida. Já fizemos live de como investir R$100 na Bolsa, como comprar FIIs, né? Fundos imobiliários, e agora a gente está falando... como pagar tributos
na Bolsa, renda variável. Agora, então, estou com a presença dos ilustres amigos e professores da Malta, José Guilherme, está aí, e o professor Myron Bosniak. Por favor, se apresentem. Professor Myron, quem que é você na fila do pão? Eu sou o Myron, atualmente eu sou analista de fundo de previdência, analista de investimentos de um fundo de pensão aqui de Curitiba, em fase de migração, comentei com o professor Hugo agora aí. Bom, eu tenho 15 anos de mercado, trabalho com mercado financeiro desde 2008, bem dizer, 2007. 2007 eu entrei, né, um pouquinho antes até, 2006. E tô aí, já passei por toda a área do mercado financeiro, já fui back-office de banco, já fui analista de agente autônomo, já fui analista de carteira, assessor de carteira de investimentos, já trabalhei no operacional e agora estou aqui no front office, sou analista da fundação aí, cuido da parte de investimentos da FAP. E foi professor do professor José Guilherme, que está aí. Fui aluno desses dois indivíduos aí que vão falar bastante hoje também, lá em 2007, 2006. Pô, não fala a data, rapaz. A barba branca e os carequinha não enganam aí. E aí estamos aí desde 2008 lidando com o mercado financeiro e esse tipo de risco aí. Que legal. E aí, Guilherme? Bom, deixei o professor Guilherme por último, porque ele é o primeiro cara que comprou o primeiro Bitcoin quando ele era só um delírio. Fala aí, professor Guilherme. Tudo bom? Eu me chamo Guilherme e eu trabalho com... Eu comecei minha vida trabalhando em bancos, na Caixa Econômica, depois também tive uma experiência rápida no BRDE, e nos dois casos como análise de crédito, para funções diferentes, num caso era habitacional, no outro caso era de projetos de empresas. Hoje eu sou auditor do Porto de Paranaguá, eu faço auditoria e trabalho junto ao Conselho de Administração, e sou o chefe do Departamento de Economia da UFPR, onde eu também dou aulas de economia. Eu já trabalhei em muitas instituições de ensino, com a área de economia sempre, né? E gosto da parte de mercados financeiros, não por conta apenas de trabalho, mas também porque sou um investidor desde 2003. Né? No caso de Bitcoin, mais tarde, mas de ações, foi o meu 13º do ano de 2003. Né? Esse primeiro investimento. Aí, como comprou, né? Como chegou para você o Bitcoin? Bom, gente, então, a proposta é a seguinte, falarmos um pouquinho sobre o que é criptomoedas como um todo, né? E falar um pouco sobre esses criptoativos. Né? O Bitcoin é uma entre, hoje, 4.500, mais ou menos, criptomoedas, né? Até o Vasco tem criptomoeda, essa deve cair muito, né? Mas a essência, assim, a ideia... O professor Guilherme pode fazer uma resenha bem rápida sobre o que é criptomoeda, por que é uma aposta do ponto de vista de investimentos, enfim, qual que é a origem? Olha, é difícil essa pergunta, viu? Porque, na realidade, a gente tem mais de uma resposta. Mas eu prefiro dizer o seguinte, não se sabe nem se é moeda, né, ainda, ou se é um ativo. Né? Mas todo esse mundo se abriu depois do que se chama white paper, né, do Satoshi Nakamoto. Porém, a ideia basicamente, né, a ideia inicial já era de criar uma moeda que não fosse regulada pelo Estado. Né? Isso porque, se você for olhar hoje, principalmente hoje, né, que temos muitas moedas, nós temos ainda várias gerações de moedas. Então, algumas alcançam algumas funções, alguns objetivos, e outras não. Então, a gente tem que começar a tentar definir com alguma coisa que ainda é comum em todas elas, né? Que é a ideia de que você está longe do Estado. Mas mesmo isso começa a ter problemas, porque há muitos governos prontos para lançarem as suas criptomoedas, né? Então, mesmo essa definição, que diria assim, seria um ponto de intersecção entre todas as moedas, que é
alguma tentativa de fugir do controle, né, já não é mais tão um ponto de intersecção a partir do momento que entram essas moedas estatais no jogo. E começam a ter regulações sobre as corretoras, as exchanges, coisa que não tinha lá atrás. Mas é a ideia de criar uma moeda para um mundo digital, que permite, que seja rastreável, que tenha a sua segurança, né, com relação a violações típicas que o Estado promove nas suas moedas, como a inflação. É claro, né, se você for pegar o que é a Bitcoin, é uma remuneração por você fazer uma série de atividades de cálculos, etc. e tal, porém, eu acho que isso já perdeu um pouco a função hoje em dia, de definir dessa maneira, né? De onde surge, para onde vai, as fazendas que estão criando por aí, com as regras, né, deflacionárias de algumas moedas, outras não. Hoje eu não sei explicar o que é uma criptomoeda, porque várias delas, existem várias gerações de criptomoedas e existem vários propósitos que algumas têm e outras não têm. Agora, eu posso dizer o seguinte, o Bitcoin, né, ou a Bitcoin, essa moeda tinha no seu... O segredo da força dela, da divulgação dela, estava na questão de não ser uma moeda do Estado, de ser deflacionária, digamos assim, de ter a adesão de um grupo de pessoas que tem uma filosofia embutida ali. Parte dessa filosofia deu origem a vários movimentos políticos atualmente aí, nos Estados Unidos, no Brasil, e continuam, né? Então, eu acho que é difícil de definir. A definição de como ela surgiu, para que era o propósito dela, está no white paper do Satoshi, que ninguém sabe quem é, né? Mas eu não invisto por causa disso. Eu vou dizer que eu não invisto por causa disso. Eu invisto porque eu acho que é uma alternativa de reserva de valor bastante adequada e de diversificação de carteira. Esse é o meu interesse na Bitcoin. Bacana. Bom, a gente que deu aula de mercado de capitais e de economia monetária, né? É só olhar um pouco a história, né? Como que as moedas se consolidaram ao longo da história, né? E elas se consolidaram não precisamente pelo seu lastro, né? Elas se consolidaram basicamente, né, pela aceitação, né? Que é aquela convenção que dá valor às coisas. Se você tem um cidadão que enxerga valor em alguma coisa que está aí, ela tem valor. Quem somos nós para dizer que não tem valor? E quando você tem um monte de gente dando valor, um deles é o dono da Tesla, quem somos nós para dizer, né? Essa moeda não tem valor. Mas o Mário... Só para terminar, uma coisa engraçada, né? Que assim, tipo, isso que você falou ainda é do lastro, da ideia material, ela ainda está na cabeça das pessoas, porque eu tenho aqui, ó, uma Bitcoin de metal, que não é uma Bitcoin, é um souvenir, né? Mas você pensa assim, você observa isso aqui, é uma coisa redonda, com um símbolo aqui, né? Tem até ela é dourada, parece ouro mesmo, assim, sabe? Quando você olha aquilo ali, você diz, o que é isso? Né? Por que você precisa desse símbolo? Por que você precisa disso aqui? É uma coisa que nós não nos desagarramos dessa questão do símbolo, né? Da moeda, assim. Mas isso aqui não tem nenhum sentido, né? Porque assim, dentro da filosofia. Nem o dólar tem lastro, né, Mário? O que falar sobre as outras moedas? Mas aí, Mário, conta aquela história das pizzas, que é uma história que o pessoal vai gostar bastante. Bom, o professor até me mandou recentemente, eu estava lendo aqui, né, a ideia. Bitcoin não valia nada ainda, valia alguns centavos, né? Era o início do processo de mineração aí, algumas pessoas estavam começando a minerar e havia alguma concentração de bitcoins na mão de algumas poucas pessoas que estavam fazendo isso, e o indivíduo pediu uma pizza, enfim, e ele não estava com recurso, não estava com dinheiro, mas tinha na carteira o Bitcoin e ofereceu para o proprietário da pizzaria para pagar a pizza em alguns bitcoins, né?
logicamente uma prática, se a gente imaginar hoje, né, isso funciona muito bem, mas vamos pegar aí há 10 anos atrás, isso não fazia o menor sentido, né? E aí, até porque não tinha lastro, né? Uma moeda totalmente sem referência, sem origem, um negócio meio eletrônico, que ninguém sabia muito bem de onde vinha. E aí, por alguma razão, né, o visionário proprietário da pizzaria aceitou essa oferta, né? O cara pagou $0,003 de Bitcoin por cada pizza, né? E hoje essa pizza vale 300 milhões de reais, né? Então, assim, uma supervalorização absurda, né, da moeda, mas que vai na linha do que o professor José Guilherme falou, né? Ela passa pela questão da aceitação. Então, se as pessoas começam a aceitar isso e transacionar isso, ela passa a ter um valor real, né? Talvez não um valor físico, monetário, mas um valor real que serve para alguma coisa, né? E aí, serve para alguma coisa, a gente pode traçar um paralelo até meio distante, mas que dá para se fazer com os derivativos, né? Você vai negociar um derivativo na bolsa, em que pese o derivativo ter um prazo, ter um vencimento e tal, ele é uma ferramenta de hedge, né? Uma ferramenta de proteção ou de especulação, né? E o que o Bitcoin é hoje, né? Para que ele serve? Ele não é uma moeda, como o professor José Guilherme falou, né? A gente não tem ela como uma referência de moeda, de compra, de venda, de troca. Ela própria não tem uma referência de valor estável suficiente para isso. Porém, né, o que as pessoas fazem? Bom, como o professor José Guilherme mesmo falou, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho um investimento, eu tenho um risco de Estado dentro da minha carteira em bolsa e em títulos. Como que eu diversifico esse risco de Estado? Comprando alguma coisa em que o Estado não esteja inserido, né? Bitcoin não está dentro do Estado, né? Não tem um risco de inadimplência, um risco de quebra, um risco fiscal do Estado, e aí as pessoas migram para isso. E pela liquidez que se dá por essa migração, ele vira um papel especulativo, vira um ativo especulativo, né? E aí os preços sobem e descem com uma volatilidade absurda, e quanto mais isso acontece, mais pessoas se interessam, mais gente entra, mais gente põe dinheiro, mais o preço do ativo sobe e mais volatilidade ele tem. Então é isso, eu entendo hoje o Bitcoin em termos de instrumento financeiro, lógico, como um ativo, porque ele não tem validade, não tem vencimento, mas muito mais como um sistema de proteção de carteira do que uma oportunidade de investimento para ficar milionário da noite para o dia, tal qual é um instrumento de hedge hoje. Uhum. Guilherme, vamos explicar então para o pessoal aí que está entrando os procedimentos bem básicos para comprar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Esse eu vou acompanhar também, porque eu não faço ideia. Vamos lá, Guilherme, que é o pai das criptomoedas da Malta. Então, explica aí. Eu vou mostrando aqui a minha tela, tá? Eu vou abrir o mercado de Bitcoin, então você vai explicando aí. Ótimo. Tá bom, você sabe que eu sou gato escaldado para risco, sou um pão duro, né? E tem um monte de tipos de investimento até bizarros nesse ponto de vista. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é a seguinte: evite essas pirâmides de Facebook e WhatsApp, em que aparece gente dizendo que tem algum tipo de investimento envolvendo criptomoedas. Fuja, porque as corretoras oficiais, como esta que está sendo projetada aí, que é uma das mais antigas do Brasil, já são perigosas o suficiente. Já são perigosas o suficiente. Imagina uma outra dessas pirâmides aí pela internet. Porque você tem que lembrar do seguinte, ó, não tem fundo garantidor aqui, tá? Vamos já logo colocar isso daqui. Então, a empresa pode quebrar. Agora, essa empresa aqui é forte, tá? Essa que está sendo projetada aqui. Como outras que eu posso já colocar aqui. A Binance, que é uma internacional. Você também tem a Nova Dax. Mas qualquer uma delas, você tem que partir do pressuposto que pode falir. Então, vamos supor que você tenha, sei lá, 100 mil reais e queira colocar tudo isso em criptomoeda. Eu acho maluco. Mas se você tivesse 4 milhões de patrimônio, 100 mil pode. Né? Guilherme, eu criei essa conta aqui, né? Claro que a nossa conta pessoal é outra, mas eu coloquei 100 reais, vamos lá.
tá? Eu vou fazer o login, então o cara tem que fazer uma conta nessa corretora, certo? Você está no site, né? Que é o mais chato, mas pode baixar o aplicativo no celular também, do mercado de Bitcoin, e fazer aí o cadastro. Então, tem Ele é seguro, Guilherme? É seguro, principalmente se você colocar os fatores de proteção ali. Sim, o token, fator de proteção. Eu tenho essa conta há muitos anos, sabe? Assim, muitos anos mesmo, nunca tive problema nenhum. Mas eles têm instabilidades. Na hora dos ralis das bitcoins, quando sobe muito ou não, o sistema pode ficar fora do ar. Tá? Então tem esse detalhe aí. Chama problema operacional, né? Risco operacional. Mas você faz aí o aplicativo, hoje em dia, baixa o aplicativo, se cadastra, e hoje em dia você pode investir minutos depois, porque você pode usar o Pix para fazer a transferência do recurso. Mas é a mesma coisa que uma corretora. Exchange é isso, né? Você envia dinheiro para lá, uma vez o dinheiro lá dentro, o dinheiro vai estar disponível para você fazer as compras de criptomoedas. O caso da mercado Bitcoin, existem poucas criptomoedas aí. Tá? Ela é uma corretora com pouca variedade, mas tem as principais criptos. Você pode ver aí, se você digitar no meu patrimônio ali criptomoedas, você pode ver o que você colocou ali. Colocou aqui, ó. Aqui as criptos. Então aí, ó, Bitcoin Cash, que é uma divisão, né? Saiu de um fork da Bitcoin. Chainlink está bem cotada esse ano. A Chilis, que deu uma disparada nos últimos dias, que é uma altcoin voltada aí em jogos, né? A Chilis é baseada em jogos, né? Jogos assim de futebol, de times. Sim. Porque existem outras que são bastante promissoras, que são as dos videogames. Por isso que a gente tem que estudar essas altcoins. Sim. Algumas têm razões de ser, porque elas são moedas dentro de videogames famosos aí, aceitas, né? A Ethereum, a Litecoin, a Pax Gold, que a ideia do ouro tá aí sempre, né? Uma moeda estável, que existe hoje, as moedas que são assim, lastreadas, né? E, no caso, essa daqui é lastreada em dólar, a USD Coin. Essas outras, a última é a XRP, a Ripple, né? Essa aqui eu não trabalho com ela, a VibX. Eu não conheço essa daí. Mas, enfim, aí tem as principais moedas, tá aí, ó, Bitcoin e Ethereum. Tá, vamos comprar R$50 de Bitcoin. Eu coloquei R$100 só para mostrar para a galera. Estava subindo bem, se você gosta de negociar a tendência, eu acho que a Ethereum estava subindo mais. Não, sim, mas eu queria mostrar como se compra Bitcoin. Então, eu vou comprar R$50, independente do preço. Vamos lá, ninguém vai ficar pobre. Não, vai subir ainda uns 2, 3 mil dólares garantido. Tua previsão é que o Bitcoin chegue a R$1 milhão, é isso? Muito mais do que isso. Okay. Né? Eu sou um entusiasta da Bitcoin, não me arrependo, ganhei dinheiro com ela e continuo colocando lá. Agora, isso daí é uma tendência de alta com quedas muito... Quem está pensando em que vai entrar no mercado de opções, outro dia eu dei muitas dicas, né? Você sabe que eu estava agora recomendando fortemente, desde os $30 mil no meu Facebook. Post atrás de post. Compre. Sim, nós também no grupo. Aí, muito bem. Estava R$40 mil. Chegou a 60 mil, quase $60 mil, e aí caiu para 43. Já tinha gente vomitando. Eu disse, calma. Se você pegar o gráfico para trás, porque nunca ninguém faz isso, pega o gráfico para trás. Sabe aqueles risquinhos assim, pequenininhos? Se você tirar os últimos, eles ficam grandes. Sim. Você vai perceber que essas flutuações de 20%, 30% são absolutamente corriqueiras na Bitcoin. É muito normal você meter lá um dinheiro e cair 30%. É que quando o gráfico fica assim, com esses últimos movimentos, parece que no passado vai ficando estável. Mas não é estável. Tira aqueles números ali, você vai vendo uma flutuação violenta. Sempre foi assim, vai ser assim. Minha expectativa é que neste ano dê $100 mil, tá legal? E portanto, está em 50 e poucos mil dólares. 600 eu não vou vender Bitcoin em hipótese alguma. O que eu estou fazendo hoje em dia é comprando e vendendo altcoins, fazendo trade com as altcoins, e todo o meu lucro eu compro Bitcoin. Mais Bitcoin, mais Bitcoin. Só para colocar para a galera, altcoins são alternativas ao Bitcoin, isso? Por isso que é alt, né?
Isso, é. E Tá, aí tem um universo de coisas, né? Sim. Como startups, assim. Isso. Vou comprar 90% picaretagem. Olha só, vou comprar R$50 de Bitcoin, que está 8%, está crescendo 8% com 68 centavos, 41 centavos hoje, só hoje, tá? Quer dizer, você não compraria nesse momento Bitcoin, né? Compraria tranquilamente. Não. Agora, nessa alta, assim, expressiva. Só se você esperar... Se eu não for vender ela daqui a pouco, isso. Não venderia. Mas ela está perto de tocar num topo histórico, que é um momento que qualquer analista gráfico sabe que pode ir tocar e derrubar, né? Tem que estar preparado para essas flutuações. Então, eu coloco aqui R$50 em comprar agora. Então, confirmar compra, olha Você fez só. uma ordem a mercado, né? Sim, a mercado, exatamente, ao preço que está aí. E pronto, comprei R$50 de Bitcoin. Já tenho um Bitcoin. Taxas, cada corretora dessas tem taxas diferentes. Sim. Agora elas entraram na guerrinha de taxas também. Pode ver que vai ter uma propaganda aí do Mercado Livre sobre isso. Mas o importante é o seguinte, se você vai colocar um dinheiro, coloca um dinheiro que é para não ficar nervoso. Sim. Que não vai precisar imediatamente. Ou se você for mais expert e entrar no trade, aí não tem que dar dica nenhuma, porque o trader sabe como é a vida do trader, né? O ponto é assim, se você é um virgem na história, eu só quero alertar para o problema da falência, porque já tivemos grandes exemplos disso. Então, pegue e divida em mais de uma corretora. Pelo amor de Deus, tenha mais de uma corretora, se o dinheiro que você for botar for um valor grande, assim, tá? Vou comprar R$50 de chiles, tá? Tem outro detalhe, né, que a gente não falou, que pode colocar nas wallets, mas tem custos isso. Se o cara é um bagrinho, como você botou aí, R$50, não dá nada. Não vai valer a pena, né? Então, eu vou comprar R$50 de chiles, confirma compra e pronto. Não tenho mais saldo, coloquei R$100 só para essa live, para mostrar para os... Quanto é que tá chiles aqui? Eu tô vendo uma coisa que eu não tô acreditando. 1,47. Olha, ela variou 47% em 24 horas. Quer dizer, é perigosa, né? Tá boa, gente. Que ativo te dá tudo isso? Diga, Mário. Uma questão que o professor Zé Guilherme colocou aí, que é uma coisa muito importante, né? A previsão que ele estimou aí para o Bitcoin, né? E o que corroboraria, né? Por que pode chegar, né? Disparar essa moeda novamente? Vamos lembrar que a gente está falando de fluxo. Né, o que faz o preço de um ativo subir ou cair é o fluxo compras, né, fluxo de compras, o fluxo de vendas fazem o preço dessas moedas subirem ou descerem. E com o que essas pessoas compram essas moedas? Com dinheiro, né? Com dinheiro. E a gente está vendo durante essa semana um pacote sendo anunciado aí nos Estados Unidos de 1,9 trilhões de dólares, né? Obviamente, esse dinheiro ele tem a finalidade aí de fomentar a economia e fazer uma aceleração e fazer a atividade produtiva retomar, mas com um cenário, de certa forma, aterrador que a gente tem de pandemia, e isso ainda não está resolvido, né? Isso ainda está no radar, muito desse dinheiro migra para a poupança, né? Poupança, quando eu falo, é ativos, né? Alocação em investimentos, etc. E essa alocação, em parte, hoje, ela é feita em Bitcoin, né? Ela é feita em criptomoeda. Então, por que o Bitcoin disparou assustadoramente num período recente? Porque o Tesla, né? A Tesla comprou alguns bilhões em Bitcoin, alguns milhões de reais em Bitcoin. E, obviamente, nós estamos falando de uma entrada de capital absurda que faz o preço da moeda subir. Agora nós estamos falando de 1,9 trilhões que vão ser injetados na economia, e que seja 0,1% disso migrando para Bitcoin, né, ou para criptomoedas de forma geral, a gente vai ter efetivamente um novo fluxo de aceleração dos preços. Por que o Bitcoin está subindo? Porque teve uma melhora no ativo ou porque teve uma melhora no processo de blockchain? Não, a moeda é exatamente a mesma, não mudou nada. A única coisa que mudou é o interesse e a quantidade de dinheiro disponível na economia para entrar nesse ativo. Né? A aceitação, né? Exato. Guilherme, e tem um número certo? Pessoal, pode ir fazendo suas perguntas aí no chat, por favor, a gente já responde. Tem um limite de emissão de bitcoins, cara?
Eu tô respondendo o chat aqui. Não, sim. Esqueci agora, é um número em milhões, 21 ou 24 milhões de E bitcoins. isso vai tornar a moeda escassa? Pode fazer com que o preço Muito caia? escassa. Na realidade, já houve, porque tem uma regra, né, é halving, acho que é o nome dela, né, que é uma regra que você passa determinado. Foi o último, foi em 2020. Você emite cada vez menos moedas. Tá? Então, a oferta é decrescente de bitcoins. E a demanda é crescente. Por isso em si já é uma boa expectativa. Agora tem que ver o seguinte, né? A Bitcoin mesmo, por quanto tempo vai durar? Se você for pensar ela como uma moeda, como transação mesmo, nossa, essas novas gerações de moedas são muito melhores que a Bitcoin para fins de transação. Então, o que tem aqui? Tem esse fato da Mona Lisa. Você mesmo já usa esses exemplos, né? Quem é que disse que a Mona Lisa deveria tem um preço absurdo? Será que não tem vários outros quadros do próprio Leonardo mesmo, né, que deveriam valer mais? Mas tem essa convenção. O fato é que se você for entrar nas comunidades, eu participo de muitas comunidades há muito tempo. Teve um tempo até que eu fazia isso na Deep Web, hoje eu não entro mais. Olha o professor, não mande nudes, hein, professor? Não, tipo, eu participava de todos esses fóruns, que era o pessoal assim mais expert, né? E eu te digo o seguinte: a regra que está na cabeça dessa geração, que é importante, a gente já viu esse episódio no Wall Street Bets, é que Bitcoin não se vende. Tá legal? O pessoal acha que essa é a moeda. Tanto que, pejorativamente, muitos chamam todas as outras, até o Ethereum, de shitcoins. Né? Que é um termo que é muito utilizado. E olha que o Ethereum não é brincadeira, né? É a segunda melhor, né? Mas eu estou dizendo assim, esse é um fato interessante. Essa fixação que as pessoas têm por esta moeda, a Bitcoin, me diz que tem aí um elemento de convenção. Exato, de convenção, além do valor. E que quer dizer que dá o valor, né? Que também ajuda a dar o valor. E como existe essa fixação, né? Você sabe que tem vários gráficos com metodologias estranhas. Tem o gráfico Rainbow, que é arco-íris. Pura. Você já viu esse gráfico, né? Castelo de Grayskull invertido. Tem várias coisas, né? Que as áreas de bolha chegam para mais de 90 mil dólares. Então, o pessoal está bem tranquilo com a valorização da Bitcoin. Até uma faixa de uns 100 mil dólares. Mas há muitos bancos dando 300 mil dólares, 500 mil dólares, instituições sérias já, né, projetando para alguns anos. A analogia que eu faço é que Bitcoin é aquele carro abre as alas, né, do carnaval. O dia que ele quebrar, parar, toda a bateria e todo esse pessoal que vem por trás, né, fica para trás. Mas, Mairo, é uma questão importante. O Guilherme falou de pirâmide, e isso me interessa muito, porque volta e meia a gente ouve falar de picaretas usando moedas digitais para montar pirâmides, né? É possível alguém garantir um retorno fixo de, nem se for 2%, em qualquer aplicação de renda variável, meu caro? Tá ali, ó. Chuta a bola aí. Não tem, né, professor? A gente sabe que qualquer coisa que flutue de preço e que dependa de oferta e demanda, ela não tem qualquer garantia de estabilidade, né? Ainda mais uma moeda onde tem bilhões de pessoas transacionando aí todos os dias e milhões e milhões de reais. Agora, picareta tem de monte, né, professor? Se a gente levar em consideração a própria bolsa, né, existem muitas, hoje muito menos por conta da regulação, né, mas existe muita picaretagem em bolsa de valores também, né? Pirâmides existiram aos montes aí em bolsa até que a regulação fosse apertando esse laço, e aí efetivamente a gente tivesse punições e legislação dedicada a isso. O Bitcoin e as criptomoedas de forma geral não tem essa regulação, né? O que torna o negócio ainda mais perigoso, como o próprio José Guilherme falou, né? As próprias corretoras podem ser pirâmides, né?
E como não existe um órgão regulador ou uma entidade que chegue e dê um selo de garantia e diga, olha, realmente essa daqui é confiável, a garantia sou eu, né? A confiança é como o professor José Guilherme falou, ela já tem histórico, já tem tempo de casa, já tem, né, uma quantidade razoável de negociação, tem uma estrutura própria para isso, mas que também não impede que essa corretora, daqui a 6 meses, 1 ano, simplesmente feche as portas e vá à falência, né? Então, por exemplo, existe esse risco. Legal. E aí, só aproveitando o que o professor falou da pirâmide, né? Eu fiz uma continha rápida aqui, 1% ao dia, considerando que o Bitcoin tem negociação todos os dias, né? Ele não tem dias úteis, né? Não é dias úteis, então ele funciona sábado, domingo, de madrugada, etc. 1% ao dia numa base de 360 dias dá um total de 3.600% em 1 ano. Né? Então, qualquer pessoa que te prometa ganhar 1% ao dia, ou 2% ao dia, o que é muito pior do que isso, né? Está te prometendo uma multiplicação do seu patrimônio em 350 vezes todo ano. Né? E aí, obviamente, não... Se seguir nesse ritmo, em 5 anos, você vai ter o PIB dos Estados Unidos de patrimônio. Né? Só a Betina que consegue. O que é completamente calculável, né? Hein, Guilherme, eu acho que 1% ao mês já é picaretagem, né? O outro dia passei para o Guilherme, a gente faz mentoria, aliás, quem quiser fazer mentoria com a gente, é só entrar na nossa página, malta.com.br, e vão ter essas feras aí que estão, o Guilherme, o Mário, o próprio Jean Carlos, enfim, né, uma pessoa mentoriada trouxe, né, já estava pronto para investir R$200 mil, né, que era o fruto de uma venda de um bem, né, numa parada que é mais ou menos assim, um cidadão mexendo com moedas digitais, perceba a palavra, hein? Moedas digitais, o cara nem fala criptomoedas, ou nem fala que tipo de... Oferecendo, né, 2% ao mês, isso aqui é picareta decente, né, ao mês, mas usando criptoativos, né, moedas digitais. Aí eu mandei para o Guilherme, né, e aí Guilherme é sagaz, né, foi atrás do CNPJ, enfim, conta quais são as características de uma empresa que dá esse golpe, Guilherme? Escritório, baseado num lugar da cidade bem localizado, pessoas de terninho e o CNPJ aberto há menos de 1 ano. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás, né? E aí já vi as coisas, Rio de Janeiro, São Paulo, Balneário Camboriú, essa daí tinha Balneário Camboriú, a origem dela, né? É um lugar que eles estão lá para pegar as pessoas que não compreendem bem, mas que elas ouvem de orelhada. Tem alguém ganhando de criptomoeda, então chega um escritório qualquer e oferece lá um investimento em criptomoeda, com algum nome bonito sempre, né? Não sei que capital, né? O capital e tal. Mas é um clássico. Você pega e vê assim, quanto tempo tem essa empresa de abertura? Vai lá, 2020, agosto, eu acho que eu abri, né? Isso. Eu, geralmente, quando é comigo, eu vou atrás do CPF do diretor da empresa. Eu desço a pirâmide, assim, sabe? Para ver todo mundo. Porque eu parto do princípio que tem laranja na história. E aí é fácil de ver. E algumas vezes eu já conversei com essas pessoas, né, para ver qual era o nível de profundidade do conhecimento. Né? Aí eu digo, uma que me vendeu criptomoedas já tinha no meio FII. Aí eu digo, o que isso tem a ver? Então, papo decorado para enganar as pessoas, porque as pessoas não sabem fazer isso. Agora eu quero só alertar uma coisa, tá? Veja bem, as taxas que eles oferecem são sempre absurdas. Porém, a maior corretora do mundo, se você conseguir projetar na tela, entra na Binance aí, em português. Essa é a maior corretora do mundo de criptomoedas, tá legal? Tem uma moeda própria, que, aliás, tem tido um desempenho muito melhor do que a Bitcoin, que é a BNB. Tem disparado e tudo mais. Essa é a maior corretora do mundo. Ela oferece uma poupança também, uma caderneta de poupança garantida, né? Quer dizer, garantido porque tem uma taxa fixa. Você vai ver que as taxas são boas, 6% ao ano, e é em dólar, inclusive, tá? Mas, olha, esse é o site da maior corretora do mundo.
O pessoal acha que é o 4,5. mais seguro de todos. 4,5 ao ano a poupança. Mas tem algumas que você tem a Locked, que aí está traduzido o site, porque ela já está fazendo um esforço para entrar no Brasil. Verde e amarelo. Inclusive, ela tem recebeu uma denúncia da Associação Brasileira de Empresas de Criptomoedas, sim. Porque todo mundo sabe, né? A maior do mundo entrando aqui, o mercado Bitcoin, a Foxbit, todo mundo vai ficar desesperado. Mas essa é a maior corretora do mundo. É a Amazon. E aí o que acontece? Ela tem muito mais moedas. É aí que eu negocio as altcoins, mas não tem todas também. Só que ela tem alguns tipos de investimentos, inclusive quando você baixa o aplicativo, ela te oferece o perfil light, um perfil mais profissional. Ela tem alguns investimentos que me dão muito medo. Myron, com certeza que trabalhou em corretora, vai dizer isso. São derivativos em criptomoedas, tá legal? Então você imagina a que nível chegamos, né? Assim, estamos com derivativos, né? Alavancando várias vezes uma moeda digital. E em alguns casos, a moeda digital nem se sabe de onde vem. Ontem eu estava caminhando, eu gosto de caminhar aqui, eu moro perto da Itupava, caminhar perto da noite, assim. Eu encontrei um cachorrinho, a primeira coisa que disse, olha um Dogecoin, né? Era um cachorrinho da marca do Dogecoin, assim, né? Eu tô vendo um Dogecoin aqui na calçada. Aí a gente pensa assim, pô, a Dogecoin nem white paper tem. Assim, a equipe abandonou a moeda, parece que vão resgatar agora por causa da... E tava subindo. Então você imagina alavancar um derivativo numa moeda que não tem fundamento. Aonde isso vai levar? Olha só, que legal. Aqui, professores, da época do subprime, né? Sim. O subprime era um lastro em imóveis, né? Que supostamente sempre subia de preço, jamais caía. Os Estados Unidos tinham um mercado imobiliário totalmente estável, os preços vinham subindo assustadoramente, e aí, obviamente, os derivativos que começaram a surgir das posições de crédito sobre empréstimos subprime e securitização disso dentro das corretoras foram o que desestabilizaram o mercado financeiro como um todo, né? Sim. Teve as grandes seguradoras aí quebrando justamente por vender produto de proteção, de securitização desse tipo de ativo. Grande demais para falir, né? Um bom filme para assistir. Olha só, vamos respondendo as perguntas, que já está acabando a nossa live. Olha aqui esse depoimento aqui do Alexandre, né? Ele mora em Camboriú, né? Aqui teve uma dessas empresas de moedas digitais que me procuraram para alocar equipamentos. Ele trabalha alocando equipamentos, multimídia, para a apresentação do negócio deles. Prometiam lucros de 4,5%. E mais um mundo de vantagens. Porém, reclamaram dos R$350 que cobrei pelos equipamentos. Bom, Guilherme, isso aí já é um indício de picaretagem, não? Com certeza. Então, o que eu penso assim, puxa, essa corretora aqui, ela te oferece 4,5% ao ano de juros, né? Claro que em dólar, no caso, porque você pode emprestar o USD ali e tal, qualquer coisa. Mas o fato é o seguinte, se esses caras não conseguem te oferecer taxas maiores do que isso, é algo positivo, sabe? Claro. Porque o contrário é que é preocupante. Sim, Quando sim. alguém chega dizendo que dá 10% num mês, Caramba. eu pergunto assim, de quem vem esses 10%? Ele tem que ser feito de alguém, né? Quem que paga esses 10% para você? Então, não dá. Mas aí eu penso assim, eu tenho conta na Binance, tenho conta na Nova Dax, tenho conta na Mercado Bitcoin. Já tive conta na Foxbit também, mas agora não tenho mais. Aí eu pensei assim, poxa, eu não me sinto seguro de que com nenhuma dessas três, tá legal? Agora, em um caso, que é a Bitcoin, eu já tenho um dinheiro razoável que me permite deixar ela numa carteira fria, que é um cofre, tá? Mas essas outras moedas eu nem tenho por que botar numa carteira fria, porque não é o propósito delas. Meu propósito é fazer trade com elas, né? Então ela fica na corretora e tal. Então, todo momento, eu tenho a correta noção, assim, de seguinte, o que aconteceria com a minha vida se a corretora X falisse?
Isso mudaria a minha vida? Se a resposta for sim, eu estou errado, sabe? Eu acho que eu estou errado. Assim como quando alguém tem um monte de ações de uma empresa e vê elas caindo, assim, e a pessoa começa a vomitar, não tem problemas, assim, né? Então, assim, olha, você está errado. Se você não pode com isso, você deveria ter desfeito ou modificado essa posição, né? Então a gente tem que saber o que é. Então, quando você for ficar grandinho na Bitcoin, você vai ter que colocar ela num lugar mais seguro do que as corretoras. É um wallet, né? Que é o tipo uma carteira digital, que pode ser um pendrive, pode ser mas se o alguma cara está coisa começando, física. não tem sentido, porque isso é caro, tá? Se você for pegar, é quase R$2.000, o mínimo. 1.500 um criptografado. Cara, não vale a pena. Para quem está começando, não. Vamos lá para as perguntas. Ó, o Elton... essa avaliação de risco que o José Guilherme fez serve para qualquer coisa, né? Sim. Se você tiver em bolsa e uma queda de 15%, 10% der uma dor de barriga no seu patrimônio, tire uma parte desse seu patrimônio de lá, né? Porque a volatilidade, né? Não sobre todo o seu patrimônio. Não, beleza. Vale para a vida, né, Mário? Sim. Bom, aqui, ó, o Elton disse, o rapper 50 Cent também perdeu uma fortuna e ficou bilionário com Bitcoin. Claro, também os gêmeos do Facebook, né, que foram chutados pelo Zuckerberg, também colocaram todo o dinheiro em Bitcoin, idem o Savary, né, o brasileiro lá, então hoje é rico. A Regiane pergunta, conta é gratuita? É gratuita, Guilherme? No mercado de Bitcoin, é gratuita, né? Paga a taxa de corretagem, né? Normal. Sim. Pessoal, boa tarde. Investir em criptomoedas por meio de fundos específicos pode ser uma boa, diz o Matheus. Guilherme? Eu adoraria, porque eu coloquei ali, eu respondi, Matheus, apenas instituições financeiras seguras com histórico de mercado. Porque justamente essas empresas, esses escritorinhos que vão surgir aí, que são picaretas. Não é porque o cara não queira, não estou dizendo que alguém não possa começar uma corretora agora, uma coisa séria, tá? Mas eu prefiro que você pegue uma dessas corretoras brasileiras aí. Eu estou achando o seguinte, você veja o movimento nos Estados Unidos, não foi só a Tesla, tem a MicroStrategy, várias outras empresas que estão comprando Bitcoin, e bancos. E já tem fundo no Canadá, já tem fundo começando em vários lugares. Aqui no Brasil, logo, esses produtos vão ser criados. Esta é outra razão de eu acreditar na alta da Bitcoin, entendeu? O que a gente está vendo é um movimento de descoberta de instituições financeiras, e como a gente tem uma legislação cada vez mais flexível, eles estão precisando comprar isso para proteger. Veja o caso da demanda que obrigaram a fazer simplesmente por causa da Tesla. Uma vez que a Tesla tem Bitcoin na sua carteira, a Tesla passa a ser sensível a Bitcoin. Se você for fazer hedge, aparece um produto com um derivativo num lugar sério, né? Como aparecem derivativos de Bitcoin, eles já passam a ser demandados. E uma vez que você passa a demandar derivativos de Bitcoin, demanda Bitcoin também. Então, tem uma demanda que vai surgir necessariamente para fazer hedge ou para compor carteira de fundos de investimento em Bitcoin a nível mundial. E esse movimento vai chegar aqui no Brasil, mas eu não conheço nada ainda sério. Porque sério seria numa dessas corretoras que vendem ações, que já vendem fundos, né, ou distribuidoras, ou em bancos. E os nossos bancos e nossas corretoras ainda não perceberam. Mas olha só, toda vez que eu faço um Pix para Forteiras, quer dizer, para Binance, etc., você acha que o aplicativo de Itaú não sabe que está indo para Bitcoin? Né? Então, eles sabem. Eles já a receita também. Eles já estão notando quanto dinheiro o asset deles está perdendo por não ter esse produto. Beleza. E devem estar com as equipes de advogados e de gente que constrói fundo, ou gente como o Myron, que estava lá no balcão, que tem o que o mercado precisa, e eles estão bolando. E isso vai surgir e vai demandar mais Bitcoin, que é escassa. Sim. Né? Responde essa, Myron. E com isso vem junto a regulação, né, professor? Sim, então, aproveitando responde essa aqui. O Fernando pergunta, imaginando um sequestro de ativos como fez o Collor, né? Está se referindo ao sequestro da poupança.
a posse de um tipo de moeda como criptomoedas pode permitir que você não tenha seus ativos bloqueados pelo governo? O Fernando é o nosso José Guilherme, essa foi a resposta dele. Tá. Guilherme, você tá usando... Tá usando laranja aí. Guilherme, esse aí é seu... tá certo. É o meu alter ego. Não, mas isso também serve como uma pergunta, né? Uhum. E aí entra nessa questão que eu acabei de comentar, né? Junto com essa quantidade de demanda, e aí vamos trabalhar, né? Enquanto a gente tem pessoas físicas lidando com esse tipo de ativo, onde o risco é individual, a pessoa está botando o seu patrimônio particular em risco, e isso não afeta o restante do sistema, ainda não há preocupação, né, dos órgãos reguladores. Eles vão olhar e vão falar, olha, deixa que o caboclo lá está querendo quebrar, deixa que ele quebre, o risco é dele, o dinheiro é dele, se ele quebrar ele não vai afetar mais ninguém, só ele mesmo, então segue a vida. A partir do momento que começa a surgir uma demanda de investidores institucionais, como fundos, como o fundo de pensão onde eu trabalho hoje, né, que você está lidando com administração de recursos de terceiros, né, que o dinheiro não é seu, o dinheiro é de outro, e você está fazendo a gestão e começa a demandar esse tipo de ativo, o órgão regulador ele vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui precisa de regulação, isso aqui eu não posso... esse tipo de investidor eu não posso deixar correr o tipo de risco que ele está querendo. Então eu preciso travar esse risco ou mitigar esse risco de alguma forma. E aí a forma que ele encontra para fazer isso é legislando sobre ou limitando, né, ou dizendo não, simplesmente você não pode comprar, ou legislando sobre o tipo de ativo e dizendo quais são os riscos que você... são os limites de risco que você pode dispor. Eu hoje, como analista de investimento de fundo de previdência, a gente tem a mesma limitação quando a gente fala de investimento no exterior, por exemplo, né? Em que pese você tem acesso, né, nós temos um patrimônio muito grande de fundos de pensão, temos patrimônios enormes aqui, acima de bilhões, então o acesso a esse tipo de fundo lá fora é muito fácil, né? Ainda assim, o órgão regulador ele diz o seguinte, olha, você não sabe exatamente quais riscos você corre lá fora, então você tem um limite para correr esse risco, e obviamente esses limites, e aí a legislação começa, ela funciona de forma estrutural, né? Eles pegam um primeiro fio, puxam, e aí eles traçam um outro fio em cima, e aí aos poucos a regulação começa a acontecer de uma forma estrutural, e aí efetivamente, talvez até os objetivos que os professores colocaram aí, desses ativos virarem moeda e passarem a ser aceitos como moeda de troca, aí sim essas finalidades venham à tona. Enquanto não tiver regulação, ele é basicamente um ativo de especulação. Tá sem áudio aí, professor. Vamos para frente, então. O Joel pergunta como funciona o Wallet, Guilherme. Então, você podia abrir o Wallet mais barato que tem, é o online, né? Então, abre o site da blockchain, blockchain.com. Vai falando. Então, você entrando na blockchain, você vai ter lá, inclusive, a opção de negociar ativos também, né? A partir dali. O problema do Wallet é que existem taxas, tá? Taxas para você fazer as transações, para colocar lá e tirar de lá. Então, digamos assim, você sabe que com ouro é a mesma coisa. O ouro é um dos poucos ativos na BMF que você pode pedir para entrega física. Aqui, ó, o site do blockchain. Vou entrar em Wallet. Wallet é uma carteira, né? Create your wallet. Você pode criar uma carteira. Então, você vai ter, teoricamente, entre aspas, fisicamente o Bitcoin, é isso? Na verdade, você retirou... O Bitcoin que está na corretora é assim, ó, a corretora tem uma conta dela, né? Que nem a conta aqui no Brasil. Quando você coloca dinheiro na conta da corretora, ele não está no FGC, né? Mesmo aqui na corretora de ações. Quer dizer, se a corretora fechar as portas, você perde o dinheiro que está lá. Quer dizer, você vai para a massa falida. Mas você não perde as ações, porque as suas ações estão onde? Não estão na corretora. Elas estão custodiadas em outro lugar. Então, com as criptomoedas, funciona da mesma coisa. Você tem lugares que fazem a custódia dessa sua criptomoeda, o cofre. Quando você compra Bitcoin, como você comprou ali no mercado Bitcoin, ele está na conta da corretora, ela está administrando aquilo ali. Ela pode estar, inclusive, fazendo empréstimos ilegais
dessas criptomoedas que você acabou de comprar, porque você comprou, mas está lá, está em seu nome, na conta dela, na carteira dela. Agora, você poderia pedir para tirar da carteira dela e mandar para sua carteira. E justamente esse tipo de transferência é que é mais caro aí nesse universo que a gente colocou. Porque quando você faz compra e venda de Bitcoin, hoje eles têm guerrinhas de taxas. Né? Se você fica comprando e vendendo lá para fazer trade, está cada vez mais barato fazer isso. Ainda não é tão barato quanto ações, mas está cada vez mais barato. Acontece que o negócio da transferência para tirar da tua carteira dali da corretora, né, da carteira da corretora para ir para tua carteira, pode observar que tem taxas mais caras. Esse tipo de propósito, né? Que é para desestimular isso daí. Mas você pode ter a sua carteira fria, quando você for grandinho, ó, e baixar elas em bits mesmo. Uhum. Ou você pode ter uma carteira, que inclusive é onde está a minha Bitcoin antiga, ela está aqui dentro, né? Eu não vou mostrar para ninguém. Mostra aí o código para fazer. Ela está aqui dentro, tem um pedaço de papel aqui. Tá? Peraí, deixa. Aonde que tá, professor? Dentro de uma agenda, né? Professor, passa o endereço aí. Ali tem uma... essa agenda, hein? A compra mais antiga está ali. É o portador, né? No final das contas, porque está ali com... Quer dizer, além do mais, ainda está com os códigos, tudo ali, os 12 palavras, outra corretora. Então, tava mostrando aqui o pendrive aqui, ó. Olha o pendrive aqui, o Trezor, né? Que é R$1.400. Aí você pode guardar teu Bitcoin, é isso? Isso, exatamente. Ó, tem até uns mais baratos ali. Sim, né? é no Mercado Livre, né? Mas... Esse aqui é Eu tenho a impressão de que já vem com hacker junto. No Mercado Livre estão vendendo um Bitcoin a R$100 mil, pô. Isso é 30% de Bitcoin. Assim. Olha, o Mercado Livre vendendo Bitcoin. Então, esses aí são os exemplos, né? Tanto esses quanto dos drives que as pessoas jogam fora, onde você pode perder também o seu dinheiro por descuido. Sim. Também poderia acontecer. Em caso, o meu problema seria um incêndio. Bota essa conta no seguro da residência, hein? Tem que segurar esse valor no seguro lá. Mas tem uma parte de bitcoins que estão ali no mercado Bitcoin e tal, estão ali no risco, sabe? Se falir, tá na carteira deles, assim. O Matheus disse que na Rico tem um fundo administrado pela BTG, né? Indexado. Então, isso daí eu já acho certo, entendeu? Certo. É uma instituição, todas as instituições que ele citou aí são instituições com um histórico do Brasil. Rico, 20% BTG, em cripto, isso. Isso aí. Só que volatilidade alta, né? Total, né? Vou fazer uma última compra, já que a gente está chegando ao final da nossa... Você comprou a Chiles também? Comprei, já se valorizou R$3. Essa daí tem queda de 50% às vezes. Não, tem que ter cuidado. Então eu coloquei também uma graninha só para essa live aqui na Novadax, que também é uma outra corretora boa, né, Guilherme? E você tinha falado em DOT. Tem uma coisa, boa em que sentido, né? Não, boa. Está passando por um problema ultimamente, igual ao que o mercado do Bitcoin passou quando estava começando. Ela não estava preparada para o crescimento dela. Tá? Ela está tendo problemas aí, reclamações diversas de demorar para retirar o dinheiro. Só que eu tenho dinheiro aí, eu já fiz os testes, tá? Eu já sei, o sistema deles tem alguns bugs. Né? Por exemplo, você faz um depósito. Como é que funciona o depósito no Pix? Você tem que criar uma ordem. Isso funciona em todas as corretoras. Aqui tem que criar um QR, né? Você cria uma ordem. Não, mas acontece assim, a ordem é de R$500. Aí depois você deposita exatamente R$500, porque quem faz as compensações são robôs. Então tem gente que bota uma ordem num preço e um valor do outro, o robô não encontra, isso fica perdido lá. Aí tem que ir para o manual para saber as coisas. Aí demora um tempão para reconhecer depósitos. Para acreditar, né? Isso funciona na Câmara de Compensação dos bancos também, né? Na hora de vender um ativo, por exemplo, que não seja negociado em mercado, né? Pegar um tipo de crédito, por exemplo, você tem que bater com a contraparte o valor exato, o horário exato, a ordem exata, para que a Câmara de Compensação de Custódia lá do banco, qualquer
coisa assim, consiga encontrar tanto a ordem de compra quanto a de venda, né? A bolsa também faz isso, mas de uma forma praticamente instantânea e eletrônica, né? Agora, outros ativos que não são negociados em bolsa, que são de mercado de balcão, a gente tem essa limitação também. Isso tende a se ajustar, né? Conforme o tempo. É porque é o crescimento. Isso aconteceu quando o Mercado Livre saiu de 1 milhão para 2 milhões de pessoas, assim, de uma hora para outra, sabe? Eles não têm gente para fazer. Então, a Nova Dax estava falando que estava contratando mais pessoas para resolver isso. Né? Mas aí você pensa assim, puxa, então já não vou sair. Uma semana depois de ter problema na Nova Dax, sabe quem entrou em tilt? A Binance. A Binance passou fora do ar também. Não, é normal. Aí, então, mas é normal, mas acontece que ela passa fora do ar quando tem pico. E quando é que tem pico? Quando tem movimento. Então ela ficou fora do ar. Sim. Caiu 10%. É o circuit break dela. Quando o cara abriu, já estava menos 10%. Acontece com essas corretoras que não pagam nada, né? Tipo, quando você quer fazer uma compra de ações e o preço está caindo, tu faz um TED, um DOC e não saia. Só para a galera saber, a gente fez R$300 de compra de criptos, né? Temos Bitcoin, Ethereum e Chiles e deu R$28, né? Claro que não é da noite para o dia, né, pessoal? Também a gente está pegando uma fase de crescimento. E aqui na Nova Dax a gente comprou R$200 de Polkadot, né? Que é uma moeda que você está apostando, né, Guilherme? E de ontem para hoje já deu R$9. Então, imaginem isso, né? Se fosse 100 mil, 200 mil. Claro que a perda também seria compatível, né? Se tivesse uma queda. Bom, gente, acho que vocês foram demais, né? Depois dessa, acho que o pessoal já perdeu o medo. Não vai cair mais em pirâmide, né? Porque uma das coisas que mais me irrita é isso, né? Ninguém vir falar mal do Bitcoin ou das criptomoedas e diz que caiu em pirâmide. Então ele não apostou em criptomoeda, apostou na pirâmide. Também, porque não existe Bitcoin. Você poderia sortear, né, Guilherme? Essa é a sua moeda. Bom, gente, mais uma live valiosa para todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Na semana que vem vamos ter uma live legal sobre BDRs, então fiquem ligados. Obrigado, Myron. Obrigado, Guilherme. Valeu mesmo. Obrigado pelo convite aí. Bom almoço aí a todo mundo. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Quem estiver no grupo, comenta lá no grupo como foi a live, gente. Um abraço. Tchau, tchau.